Número 1. Parar para pedir permissão a cada movimento mata o clima. Aqui vai um tapa na cara da ingenuidade masculina. Na hora H, a insegurança sussurrada em forma de posso é o atestado de morte do desejo feminino. Nenhuma mulher, presta atenção, nenhuma mulher sente tesão por um homem que precisa de aprovação a cada passo. Posso te beijar agora? Tá tudo bem se eu encostar aqui? Você quer mesmo continuar? Isso, irmão, pode até parecer respeito aos olhos de uma sociedade domesticada, mas na biologia crua da atração é sinônimo de fraqueza, de medo, de dúvida. E nada mata mais rápido o desejo de uma mulher do que a hesitação masculina. A cama é território de domínio, não de diplomacia. Quando você para o momento para negociar cada movimento, o que você transmite é que você não tem certeza de si mesmo, que você precisa que ela conduza, que você não tem a energia masculina suficiente para assumir o controle da situação com naturalidade. E ela sente isso em milésimos de segundo. O clima some. O corpo dela seca. A mente dela desliga. Porque o desejo feminino, ao contrário do que te ensinaram, não é alimentado por conversas educadas, mas por uma presença masculina que não pede licença para existir. Claro, os moralistas vão se rasgar. Ah, mas tem que pedir permissão. Entenda, consentimento é contexto, é leitura corporal, é tensão mútua, é reciprocidade silenciosa, não uma entrevista de emprego a cada segundo. O homem que sabe jogar entende sinais, percebe o corpo, sente a energia. Ele não hesita. Ele guia. E isso é o que faz a mulher se entregar. Se você precisa verbalizar cada ação, é porque você não confia na sua própria percepção. E se você não confia, ela também não vai confiar. Sabe o que ela quer na hora H? Um homem presente, decidido, que entenda a linguagem não verbal melhor do que qualquer frase ensaiada. Ela quer sentir que está com um homem, não com um menino ansioso buscando validação. Essa insegurança camuflada de cuidado é o que te torna esquecível. E se ela não lembra de você como um homem marcante, ela não volta, ela não te deseja, ela não te valoriza. Simples. Pedir permissão em excesso destrói a tensão sexual, desmonta a masculinidade da situação e te rebaixa a um servo emocional, em um momento onde você deveria estar transmitindo poder, segurança e presença absoluta. Não é sobre forçar. Nunca foi. É sobre entender que quem hesita demais transmite fraqueza demais. E não existe tesão onde existe fraqueza. Quantas vezes você achou que foi gentil, cuidadoso, respeitador, e no dia seguinte ela te tratou como um colega de trabalho ou como se nada tivesse acontecido? Porque, no fundo, o que ela sentiu foi: ele não tem pegada, ele não sabe conduzir, ele não lidera. O desejo feminino é visceral, é primitivo, é silenciosamente guiado por instinto. E o instinto feminino detesta homens que parecem perdidos em sua própria sexualidade. Você já viveu isso? Já sentiu o clima sumir porque você hesitou demais? Já se arrependeu de ter perguntado o que devia ter simplesmente sentido? Comenta aí, porque isso é o tipo de erro que nunca mais pode se repetir. Na próxima vez que estiver frente a frente com uma mulher, lembre-se, a energia que ela quer é a do homem que não precisa de permissão para ser homem. Que lê o corpo, sente o ambiente, guia com confiança e entende que o respeito verdadeiro está em saber conduzir com firmeza e sensibilidade, não com fraqueza e dúvida. Chega de apagar o desejo com timidez. Chega de matar o clima com insegurança. Você é o fogo, não o gelo. A pergunta agora é: você vai continuar agindo como um convidado na hora mais íntima da conexão? Ou vai finalmente se posicionar como o dono da situação? Decida antes que seja tarde. Número 2. Ficar inseguro e hesitante quebra todo o tesão. Agora vamos direto ao ponto sem piedade. A insegurança masculina é o maior anticoncepcional natural que existe. Pode parecer duro, mas é a mais pura realidade. E você precisa ouvir isso hoje, porque talvez ninguém tenha te dito com todas as letras. A hesitação mata o tesão. No campo da atração sexual, principalmente no momento íntimo, a mulher não está analisando racionalmente cada passo seu. Ela está se entregando a uma energia. E essa energia ou é masculina, firme, confiante, ou é neutra, e morre no segundo em que você hesita. A mulher precisa sentir que está com um homem que sabe o que está fazendo, não no sentido técnico, mas no sentido emocional, corporal, energético. Um homem que, quando olha nos olhos dela, transmite convicção. Quando toca, é com certeza. Quando age, é com naturalidade. Se você trava, se hesita,
se duvida de cada passo, o que ela sente é: ele não é esse homem. Ele não consegue me conduzir. E nesse exato momento, o corpo dela desliga. O instinto dela rejeita. O desejo colapsa. E aqui está a parte brutal que ninguém tem coragem de falar. O homem inseguro na cama não desperta prazer, desperta pena. E pena é a emoção mais incompatível com tesão que existe. A mulher pode até continuar por educação, por evitar constrangimento, mas dentro dela já te colocou na pasta mental dos fracos, dos inseguros, dos desinteressantes. E quando isso acontece, esquece. Ela pode sorrir, pode te abraçar, mas jamais vai te desejar de verdade. E o erro? Foi seu, porque confundiu bondade com fraqueza. Confundiu cuidado com falta de liderança. Confundiu sensibilidade com autoanulação. E não se iluda, elas sabem a diferença. Sabem exatamente quando estão diante de um homem seguro e quando estão diante de um que está apenas tentando parecer seguro. O primeiro cria tensão, provoca desejo, ativa fantasias. O segundo mata tudo com uma palavra errada, com um movimento tímido, com um silêncio hesitante. Porque desejo feminino não sobrevive à dúvida masculina. Você precisa entender isso de uma vez por todas. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser decidido. Não é sobre fazer tudo certo, é sobre não parecer perdido. A mulher aceita falhas, aceita erros, aceita improvisos, mas nunca aceita fraqueza energética. A insegurança emana do corpo, da voz, da postura. E isso não se resolve fingindo, se resolve construindo, se resolve com autoestima, com disciplina, com presença. Um homem seguro na hora H não é o que decora técnicas, é o que sabe que não precisa provar nada. Ele é o próprio clima. E isso é o que excita. Isso é o que ativa o instinto feminino. A hesitação, por outro lado, é como apertar o botão de desliga no cérebro dela. Ela não vai te dizer. Ela não vai te dar uma segunda chance. Ela só vai esfriar, se fechar, sumir. E você nem vai entender por quê. Você já passou por isso? Já percebeu o momento em que tudo estava indo bem e, de repente, o clima morreu sem explicação? Comenta aqui. Porque talvez a explicação era você mesmo. Sua insegurança. Sua hesitação. Chega de ser o cara que quase consegue. A mulher não quer um robô programado. Ela quer um homem presente, intenso, convicto. Um homem que entende o próprio valor e que não precisa implorar por aceitação. Um homem que assume a liderança da situação sem parecer carente de aprovação. A insegurança é um veneno. E se você não matar ela dentro de você, vai continuar sendo morto por ela em cada oportunidade íntima que tiver. A pergunta é simples. Você vai continuar deixando que a insegurança sabote seus momentos mais poderosos ou vai finalmente encarar o que precisa ser corrigido e se tornar o homem que conduz com autoridade, presença e magnetismo? Porque o tempo da dúvida acabou. E se você não acordar agora, vai perder mais do que noites. Vai perder o respeito, o desejo e a chance de ser lembrado. Escolha. Número 3. Movimentos mecânicos sem emoção transformam paixão em tédio. Aqui vai mais uma verdade que poucos homens têm coragem de encarar. Na cama, o que separa uma experiência inesquecível de um "foi legal, mas nada demais" é a intensidade emocional por trás de cada gesto. Se você age como um robô, previsível, automático, desconectado, pode até estar fazendo tudo certo tecnicamente, mas está matando o fogo que alimenta o desejo feminino. Porque a mulher não quer um cara que execute um roteiro sexual padrão, como se tivesse assistido 3 vídeos tutoriais no YouTube. Ela quer ser atravessada por uma energia visceral, crua, presente, que a faça sentir que está vivendo algo único, não repetido. E isso, irmão, nunca vem de movimentos mecânicos, repetitivos, sem alma. Vem de presença. Vem de olhar no olho. Vem de respiração sincronizada. Vem de intensidade real. O problema é que muitos homens se escondem atrás da técnica porque têm medo de se entregar, medo de parecerem vulneráveis, medo de errar. Então preferem executar uma sequência decorada, fria, sem risco, e matam a conexão no processo. A mulher percebe isso no ato. Ela sente quando você está ali só cumprindo o protocolo, tentando impressionar ou terminar logo. E quando percebe isso, o corpo dela desliga. A alma dela se retrai. E o que poderia ser uma experiência explosiva, vira apenas mais uma noite esquecível, mais uma lembrança sem brilho. Porque sem emoção, não há tensão. Sem entrega, não há magnetismo. Sem conexão, não há prazer verdadeiro. E o pior,
Muitos desses homens ainda se perguntam por que ela sumiu depois. Por que não quis repetir? Por que ficou fria, desinteressada, distante? Simples. Porque você tratou o momento mais íntimo como uma tarefa a ser cumprida, não como um ritual de energia e desejo. Você virou um operário do sexo, não um condutor do prazer. O homem de verdade entende que sexo não é só físico. É espiritual, psicológico, energético. É a união brutal entre domínio e entrega, entre força e sensibilidade, entre instinto e conexão. E isso exige presença. Exige que você esteja ali por inteiro. Cada toque, cada gesto, cada movimento precisa carregar intenção. Não é sobre o que você faz, é sobre o como você faz. Com que olhar, com que firmeza, com que nível de verdade. Se você está desconectado de si mesmo, ela vai se desconectar de você. E aí não importa o tamanho do seu pênis, a duração da performance ou quantas posições você conhece. Se não houver energia real no que você transmite, o sexo morre. Porque a mulher sente. Ela sente tudo. Sente quando está sendo desejada de verdade ou quando está sendo apenas usada como válvula de escape de um cara frustrado e emocionalmente ausente. Você já viveu isso? Já sentiu que, mesmo fazendo tudo certo, o resultado foi frio, sem impacto, sem conexão? Comenta aqui. Porque muitos homens estão repetindo os mesmos movimentos esperando resultados diferentes. Estão tentando impressionar quando deveriam estar tentando transcender. E isso só acontece quando você sai do automático e entra na presença total. Chega de sexo sem alma. Chega de transar como se fosse uma obrigação. Se é pra fazer, que seja marcante, intenso, inesquecível. Que seja uma experiência que ela lembre com a pele, não só com a mente. E isso, irmão, não vem do que você aprendeu com outros. Vem de quem você é quando para de fingir e começa a sentir. A pergunta que fica é: você vai continuar sendo o cara técnico, mecânico, esquecível, ou vai se tornar o homem que a deixa tremendo só de lembrar do que viveu contigo? A escolha é sua, mas saiba, ela já está te julgando, não pelo que você faz, mas pela energia que você transmite ao fazer. Número 4. Conversa excessiva no momento errado tira o foco do corpo. Agora segura essa. Na hora H, a boca que deveria estar excitando, explorando, conduzindo, está falando demais? Então parabéns, você acaba de matar o clima com suas próprias palavras. A mulher está ali, com o corpo pulsando, pronta para se entregar à intensidade do momento. E você solta uma pergunta inútil, um comentário inseguro, uma frase sem timing e puff. O foco sai do corpo e vai direto pro racional. E adivinha? Quando o racional entra, o tesão sai. Porque o desejo feminino não vive no intelecto. Ele mora no instinto, na pele, no cheiro, na tensão silenciosa. O clima sexual é como uma trilha. Se você conduz bem, ela se aprofunda, se intensifica. Mas se você quebra a sequência com conversa demais, quebra também a conexão com o presente. O corpo dela desliga, a mente dela começa a pensar em 1000 coisas, e o que poderia ser uma experiência visceral vira uma sequência morna, sem impacto, sem alma. E é aqui que muitos homens caem sem perceber. Acreditam que precisam ficar falando o tempo todo para preencher o silêncio, como se o silêncio fosse algo negativo, quando, na verdade, é exatamente o silêncio carregado de tensão que mantém o clima vivo. Aquele olhar prolongado, a respiração ofegante, o toque firme, a pausa proposital, tudo isso fala muito mais que qualquer frase idiota dita fora de hora. O problema é que muitos não sabem lidar com o próprio nervosismo e tentam compensar o desconforto com palavras. Tá tudo bem? Você tá gostando? Quer que eu pare? Ai, desculpa, eu só queria... Irmão, para. Escuta o que vou te dizer agora com toda a frieza necessária. O cara que fala demais na cama é o cara que não sabe o que tá fazendo. É o cara que tenta verbalizar o que deveria estar transmitindo com atitude. A mulher percebe. E uma vez que ela percebe que você está mais preocupado em confirmar do que em conduzir, acabou. O corpo dela não vai te seguir. A excitação não vai subir. O momento vai se tornar artificial. E você será lembrado como mais um inseguro tentando forçar uma conexão que deveria ter acontecido no silêncio da presença. Conversar demais no sexo é como abrir o manual de instruções no meio do voo. É a prova de que você não domina o momento. É o reflexo de uma mente que não confia no próprio corpo. E o pior, ainda tem homem que tenta conversar sexy, mas com frases ridículas, ensaiadas, forçadas, e só gera constrangimento.
Mulher sente quando é autêntico e quando é encenação. Se você precisa falar demais, é porque o seu corpo está mudo. E o corpo de um homem seguro fala alto sem precisar de palavras. Fala com o olhar, com a mão, com o ritmo, com a calma, com a intensidade silenciosa de quem não precisa perguntar nada porque já leu tudo no olhar dela. Você já se sabotou com palavras desnecessárias? Já sentiu o clima morrer porque não soube calar e conduzir? Comenta aqui. Porque essa é uma das maiores armadilhas do homem moderno. Querer controlar o momento com a mente, quando deveria estar presente com o corpo. Chega de falar demais. Chega de tentar compensar insegurança com conversa. O momento íntimo não é um talk show, é um campo de energia primitiva. É ali que se mostra quem conduz e quem apenas reage. A mulher não quer ouvir você, ela quer sentir você. E isso só acontece quando você aprende a dominar o silêncio com atitude. A pergunta é: você é o tipo de homem que cala e excita com presença, ou o tipo que fala demais e destrói a conexão? Pense bem. Porque em um mundo cheio de barulho, o homem que cala na hora certa é o que ela nunca esquece. Número 5. Pressa demais faz ela sentir que não é sobre ela. Essa é uma das falhas mais comuns e mais letais cometidas pelos homens na hora H, a pressa. E não estamos falando apenas de rapidez física. Estamos falando daquela energia desesperada, apressada, egoísta, que denuncia que você não está ali com ela, mas sim correndo atrás de um alívio, de uma validação, de um orgasmo próprio. E o que isso comunica, de forma instantânea e brutal? Que ela é só um meio, que o momento não é sobre conexão, entrega ou intensidade. É sobre você, seu prazer, sua ansiedade. Resultado? Ela se fecha. O corpo dela não acompanha. O tesão despenca, porque no fundo, toda mulher, especialmente uma mulher que se entrega de verdade, quer sentir que está vivendo uma experiência única, que é desejada, explorada, valorizada como mulher, como corpo, como energia. Quando você vem com pressa, o que ela sente é exatamente o oposto, que ela está ali apenas para te servir, para você usar e depois esquecer. E aí, irmão, o desejo morre ali mesmo, na velocidade com que você tentou resolver tudo. Você pode até conseguir o sexo, mas jamais vai conseguir o impacto. E ela não volta por sexo comum. Ela volta por experiências onde ela se sentiu mulher de verdade. Onde ela sentiu o homem presente, dominante, envolvido em cada detalhe. Não apenas com o pau em riste, mas com os olhos, com a mão, com a intenção. A pressa é um sintoma claro de ansiedade sexual mal resolvida. E isso, para a mulher, é sinal de imaturidade. Ela percebe quando você não sabe conduzir, quando você não tem controle, quando você só quer terminar logo, como se aquilo fosse uma corrida contra o tempo. E o pior, muitos homens ainda justificam essa pressa com frases do tipo: "É que você é tão gostosa. Não consigo me controlar contigo." Como se isso fosse elogio. Não é. É confirmação de que você não tem domínio sobre o próprio corpo. E se você não tem controle nem ali, como ela vai confiar em você fora dali? Um homem de alto valor sexual não tem pressa. Ele dita o ritmo. Ele sabe desacelerar. Ele cria tensão. Ele constrói o momento como um maestro conduzindo uma sinfonia. Ele entende que o corpo feminino precisa de tempo, de entrega, de conexão real. Não é apertar um botão e pronto. É um ritual, uma dança, um jogo de camadas. E se você não tem paciência para isso, você nunca será lembrado. Porque a pressa comunica tudo o que você não quer passar. Egoísmo, ansiedade, carência e falta de autocontrole. E esses são os maiores matadores de desejo que existem. É por isso que, depois de uma noite apressada, ela pode até agradecer, mas, no fundo, está decidida a nunca mais repetir. Porque o corpo dela sabe que aquilo não foi sobre ela. Foi sobre você tentando preencher um buraco interno. Já passou por isso? Já percebeu que, na pressa de impressionar ou de chegar ao clímax, você acabou entregando uma experiência rasa, superficial e sem impacto? Comenta aqui. Porque se você ainda não entendeu que a lentidão estratégica é arma de dominação sexual, está jogando o jogo errado. A mulher lembra de quem a faz perder a noção do tempo, não de quem a faz olhar para o relógio querendo que acabe logo. Você está criando prazer ou apenas buscando descarga? Está fazendo ela se sentir desejada ou apenas usada? Pergunte-se isso, porque na próxima vez que ela te olhar nos olhos, a resposta vai estar escrita no corpo dela. E se você for só mais um apressado, pode esquecer. Ela já te deletou da memória. Homem que tem poder não corre. Ele conduz. Ele saboreia.
Ele marca. E ela nunca esquece. Você quer ser lembrado ou só quer gozar? Escolha agora.